E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Teoria Eletromagnética. Vamos para a nossa unidade 4, aula 1, onde a gente vai ver indução, indutância e lei de Faraday. Os tópicos que a gente vai trabalhar é a indução, né, no caso, fluxo magnético, estão diretamente relacionados, variação desse fluxo magnético, a lei de Faraday, a lei de Lenz e indutores. Então, vejam só, o que acontece? Uma experiência de Faraday. Ligou-se, pegou uma espira, ligou num amperímetro, o que ele fazia? Aproximava e afastava esse ímã. A gente pode observar que, ao fazer isso, o que estava acontecendo? O que estava mudando ali, que estava fazendo o amperímetro se mexer? Se mexer não, medir alguma coisa. Quando ele fazia isso, a gente acabou de ver que do ímã, do polo norte, saem linhas de indução, que saem do norte e chegam no sul. Então, quando ele aproximava o ímã da espira, aumentava o número de linhas que estava entrando nessa espira. Quando ele afastava, diminuía. Então, o que estava acontecendo? Estava variando a quantidade de linhas de campo magnético que estavam, né, passando por esse caminho fechado. Então, o que acontece? É importante, nesse momento, a gente ver o que é fluxo magnético. O que é fluxo magnético? Quantidade de linhas de indução magnética que atravessam uma determinada superfície. Então, vejam só as situações aqui, depois eu vou repetir. Uma espira fechada e um campo. Vejam só, esse campo aqui, B1, mais intenso que o B2. Mais linhas aqui do que aqui. Outra situação. A espira da esquerda é maior que a direita, ou seja, tem mais linhas atravessando essa do que aquela dali. Outra situação, se eu inclinar a espira, mais linhas vão atravessar a superfície. Então, fluxo magnético é um parâmetro que depende do campo. Quanto mais intenso o campo, necessariamente, mais o número de linhas, maior é o fluxo naquela espira. O A é a área. Quanto maior a área, mais linhas vão passar por ali. E o cosseno do ângulo. Quanto mais eu angular essa espira, né, se eu deixar ela exatamente com 0 graus, cosseno de 0 é 1, eu chego no meu valor máximo de fluxo magnético. Então, essas são as situações de fluxo magnético. Então, para ficar mais claro que o fluxo depende de variação do campo, o campo aproximando, campo afastando, ou seja, o ímã aproximando, linhas entrando, mais linhas, ele afastando, linhas, a quantidade diminui. Se eu mexer na área, vejam só, aqui o exemplo fica muito nítido e claro. Se eu puxar aqui a espira, olha só como diminui a quantidade de campo que está passando ali, ou seja, o campo vai, o fluxo magnético vai variar. E por fim, a angulação. Se eu pegar o ímã para cima, para baixo, na espira, se tem uma espira redonda aqui, se eu ficar variando aqui, o número de linhas de indução, linhas de campo magnético que vai atravessá-lo, também tende a variar. Então, Faraday formulou a lei, né, que é a lei da geração de energia elétrica, lei da geração de corrente. Ele diz o quê? Toda vez que o fluxo magnético externo que atravessa um circuito fechado, no caso a espira, variar com o tempo, vai surgir nesse circuito uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma tensão induzida. E, consequentemente, se aquele circuitinho ali, obviamente, ele apresenta uma determinada resistência, por menor que seja, vai haver a indução de uma corrente elétrica. E como que é calculada essa tensão induzida, essa força eletromotriz induzida? O valor médio em módulo dessa força eletromotriz induzida é N, que é o número de espiras que esse fluxo está variando, vezes a variação desse fluxo em função do tempo. Isso vai produzir para a gente força eletromotriz, que é tensão induzida. Se produz tensão induzida, em cima de resistência, tensão dividido por resistência, a gente tem ali corrente induzida. Faraday, ele pensou nisso como? Vejam só, da experiência de Ørsted
que o Oersted fez? Pela corrente, produzia campo em volta. Aí Faraday pensou, por que o contrário não pode acontecer? Por que a partir do campo eu não posso produzir corrente? Aí que foi a grande ideia dele, fazer o processo contrário. Oersted descobriu que corrente gerava campo. Faraday pensou, não, com o campo, como que eu vou produzir corrente? Daí veio a lei de Faraday. E junto com a lei de Faraday, surgiu a lei de Lenz, porque Faraday não conseguiu explicar fisicamente qual que era o sentido dessa corrente induzida na espira. Então, Lenz que descobriu isso. Então, na fórmula final de Faraday, tem um menos aqui. Por quê? Em função da lei de Lenz. O circuito fechado, espira ou bobina, a corrente induzida apresenta um sentido que vai criar um fluxo contrário à variação que o originou. Então, a lei de Lenz é isso. Eu digo que ela é sempre do contra. Se o fluxo está aumentando, ela vai criar uma corrente que faça diminuir o fluxo. Se o fluxo está diminuindo, ela vai fazer com que crie-se uma corrente que vai produzir um campo que vai aumentar esse fluxo. Então, essa é a ideia da lei de Lenz. Eu falo, nossa, o Lenz tem uma contribuição tão grande para o eletromagnetismo que, na fórmula, ele é responsável por aquele sinalzinho de negativo ali, né? Então, a lei de Lenz, vejam só, aqui, algumas situações. O norte está se aproximando da espira, ou seja, as linhas estão aumentando. Então, o Lenz tem que fazer um fluxo contrário. Então, os dedos no sentido da corrente, campo para cima. Vejam só, se está aumentando, eu crio um campo contrário, ó, aqui para cima. Viu a lei de Lenz? Para esse daqui, o ímã está se afastando, ou seja, as linhas de campo estão diminuindo. Então, se eu pegar a corrente, eu preciso fazer com que ela aumente. Então, eu coloco os dedos para cá, então campo para baixo, para que eu aumente o número de linhas de campo na espira. E aqui as demais, agora com o polo sul. Então, lembrem-se disso. Lei de Faraday. Variação do fluxo magnético, a gente pode variando o campo, variando a área, variando a angulação, não é? Essa variação em um determinado tempo produz força eletromotriz induzida sobre uma determinada resistência, corrente induzida. Essa corrente induzida tem um sentido tal que irá criar no circuito um fluxo contrário à variação que o originou. Tá joia? Então, esses são os pressupostos principais da lei de Faraday e da lei de Lenz. E já que a gente está falando de variação de indução, é importante lembrar que temos indutores, elementos que conseguem armazenar energia na forma de campo magnético. E todo indutor ele tem uma indutância, que é dada por N, que é o número de voltas dele. Indutor é esse elemento aqui, ó. Parece um solenoide, mas não é. É um indutor, vezes o fluxo que o atravessa dividido pela corrente. Então, a indutância é quantidade de fluxo por unidade de corrente. Esse é o valor de indutância, característica principal dos indutores, que são elementos que são capazes de armazenar energia na forma de campo magnético, que é o que a gente está estudando no momento. Então é isso, pessoal. Vimos lei de Faraday, lei de Lenz, indutores e indutância. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, um abraço.